Então vamos lá. Radiciação, cara. O que é radiciação? Por que a gente confunde o cara lê isso aqui, ó? O cara lê isso aqui e fala que é radiação, né? Tem os malucos que não sabem nem ler às vezes. Não porque eles não sabem, mas eles enxergam a palavra outras coisas. Por que tu vai enxergar a palavra radiciação como radiação? Da onde que tu tirou essa ideia? Por exemplo, tu vai confundir isso aqui com radiação. Quando tu pensa na palavra radiação aqui, tu pensa em quê? Tu pensa em bomba de radiação gama, essas coisas, Hiroshima, Hulk, enfim. Tudo que vier de radiciação, tu confunde com radiação. Radiação é uma coisa lá da ciência, lá da coisa da química, não tem nada a ver com matemática. Para de se confundir com essas coisas. Então vamos lá, ao pé da letra. O que é isso? Ó, tudo na vida tem uma pergunta. E por que a gente mete uma pergunta para entender o universo e o mundo? Por exemplo, aqui, ó. Antes de eu falar que a radiciação é o inverso da potenciação, eu tenho que falar para ti da onde que surgiu essa ideia. Quando a gente faz essa pergunta, ó, qual o número que elevado ao quadrado é igual a 9? Como assim, como assim, como assim? Tu vai pegar um número, elevar ele ao quadrado e ele tem que dar 9. Tá, mas tu colocou isso aqui, eu não entendi. Porque o livro já vai apresentar a solução pra gente, ó. Ele fala assim de uma maneira bem esdrúxula. Ah, a pessoa tá falando coisa de nerd, sim. Esdrúxula no sentido assim, uma palavra bem difícil de se entender, ó. Ele fala sendo 3 elevado a 9. Nossa, meu Deus do céu, é o sono. 3 elevado a 2 igual a 9. Podemos escrever isso aqui como 2 raiz de 9 elevado a 3, com índice 2. Como assim, como assim? Essa operação chama-se radiciação, que é a operação inversa da potenciação. Tá, mas eu não entendi como tu transformou isso aqui nisso aqui. Me explique-se. Lembrando de novo o que a gente vem falando toda vez. Isso aqui se chama base. Não a base do Vasco, não a base do Flamengo, se chama base. Isso aqui em cima se chama expoente. E o expoente vai dizer quantas vezes a gente vai repetir a base. Mas não vamos copiar isso aqui, porque tem gente que já sabe. Mas se tu não sabe, a gente copia de novo, tá? O expoente vai dizer quantas vezes vamos repetir hoje. Repetir a base. Beleza, tá aí tudo bem, né? Presta atenção aqui. Como a gente transforma nisso aqui? Eu sei que o livro ele apresenta o que é potenciação, o que é radiciação. Mas vamos pegar esse exemplo aqui para transformar, para te poder entender, que isso às vezes pode ser um pouco mais abstrato. Por exemplo, eu vou até desenhar aqui assim, ó. Como a gente transforma 3 ao quadrado igual a 9 em radiciação? Presta atenção nisso aqui, que isso aqui não está no livro, isso aqui é roubado, mas eu vou te ensinar. O que isso quer dizer? Se tu colocar a raiz quadrada nesse número aqui e nesse número aqui, vai dar a mesma coisa. Porque o que tu faz num lado de uma operação, de uma igualdade, vai ser a mesma coisa que tu vai colocar na outra. Então, se tu tira a raiz de 3 ao quadrado, na matemática o cara fala que corta isso aqui, mas tu não tem essa noção ainda de cortar as coisas. Tu não pode sair cortando uma coisa que tu não sabe. Então, quando tu tira a raiz disso aí, tu só aceita que isso aqui é raiz quadrada de 3 ao quadrado é igual a 3. E raiz de 9 é igual a 3. Tu consegue olhar aqui que 3 é igual a 3. Mas por que tu não consegue enxergar isso aqui na transformação? Porque não é nos apresentado o que a gente tem que fazer. Não é. É muito abstrato isso aqui. Muito abstrato mesmo. Os livros colocam o quê? Que a gente vai pegar esse número aqui, ó. Elevar ao quadrado. E esse número ao quadrado vai dar o quê? Vai dar 9. Depois tu vai tirar a raiz desse número. Que vai voltar a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui, como é que ficaria isso aqui de outra maneira? Eu poderia escrever isso aqui, ó, sendo como? Raiz de 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado, tu sabe que é 9. E raiz de 9, tu sabe que é 3. E quando tu eleva isso aqui ao quadrado, tu volta de novo pra cá. Mas isso aqui é muito rodapé de página. Tipo, muito rodapé de página. Ah, professor, o que é rodapé de página? Aquele negócio lá no final da página que tu só olha aqui e tu não escreve. Só decora, só. Isso aqui é muito abstrato. Como eu te falei na aula de potenciação.
decorar o resultado é muito mais fácil do que chegar nele. Isso é uma forma roubada de tu aprender matemática. Aqui a gente tem, por exemplo, a potenciação. E desse lado a gente tem a radiciação. Preste atenção aqui para te pegar essa ideia e não ficar bugando. Não ficar bugando, te aprender uma vez por todas. O que é potenciação, o que é radiciação. Vou até trocar de cor aqui para te pegar a ideia. Potenciação tu já sabe. Base, expoente. Ah, professor, não entendo essa parte aqui de numerozão e numerozinho. Entende assim, isso aqui, né, se eles fossem do mesmo tamanho, tu poderia falar que é 7 vezes 2. Mas como eles são de tamanhos diferentes, aqui é 7, aqui é o 2. Pensa assim, o numerozão e o numerozinho. O numerozão vai ser repetido quantas vezes for o numerozinho. Por exemplo, aqui, isso aqui é o 2. Então, tu vai ter o 7 repetido 2 vezes. E 7 vezes 7 dá 49. Aqui com o número 3, aqui, ó. De expoente. Tu vai repetir aqui o 2 3 vezes. Como é que isso vai ficar, cara? Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Tu sabes que 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes o número 2 é 8. Tu entende isso aqui agora? Que isso aqui não é 2 vezes 3 igual a 6? Por exemplo, aqui, ó. 3 elevado a 4. Eu não quero que tu fale 3 elevado à quarta potência, porque isso a gente não vai usar, cara. Já te falei. Para de falar essas coisas assim que tu não vai entender. Tu tem que usar uma linguagem que tu entenda. Se tu falar isso aqui, ó. Isso aqui é o número 3 repetido 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Depois tu só multiplica eles. Presta atenção nesse daqui, ó. 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 vezes 3. Tu sabe que 9 vezes 3 é quanto? É 27. 27 vezes 3 dá 81. Mas, de novo, eu não quero que tu aprenda dessa maneira. Eu quero que tu só decore como tu transformar um número em potenciação. Porque tu sabe que potenciação... Né? O que é potenciação? Que carambas é isso aqui? É a multiplicação de números iguais. Tu sabe que é a multiplicação de números iguais. Tá, mas até aí tudo bem. Isso eu já sei, a gente tá falando isso há um tempão, já sei, tô tentando... Mas como é que eu vou falar que isso aqui é o contrário disso aqui? Como assim, como assim, como assim? Pensa na seguinte ideia. Nós estamos pegando os mesmos números que estão aqui, estamos colocando aqui, ó. Os mesmos números. A única coisa que a gente tá colocando aqui é esse sinalzinho aqui, ó. Pra que a gente fala isso, cara? De primeiro, eu não quero que tu decore esses termos aqui. Termos de uma radiciação são índice, radicando, raiz. Nem eu decoro isso aqui, porque isso não faz sentido tu aprender para depois esquecer. Tu vai entender isso como se fosse o resultado. Por exemplo, aqui, ó. Como é que tu transforma isso aqui em potenciação? Ó. Esse número aqui, ó. Raiz quadrada de 49. Como a gente resolve isso aqui? Como a gente resolve? Tu vai pensar no quê? Que número tu vai repetir ele 2 vezes, multiplicar ele por ele mesmo 2 vezes para dar 49. É essa a ideia que tu tem que entender, não do resultado. Por exemplo, aqui, ó. Tu tem o número 2. Qual pergunta tu tem que fazer aqui, ó? Que número tu vai repetir ele multiplicado 2 vezes para dar 49? Que número tu vai colocar aí? Aí tipo, tu vai olhando na tabuada, depois de decorar várias vezes, tu vai ver que é o 7. Porque 7 vezes 7... tá 49. Aqui é a mesma coisa, só que aqui é mais roubado, ó. E aqui tá diferente, né? Tá raiz quadrada, não é raiz quadrada. Até corrigir isso aqui, que isso aqui não é raiz quadrada. Oxi. Isso aqui é raiz cúbica, né? O livro tá errado, mas enfim, acontece. Deixa eu ajeitar aqui. Credo, esse trecho ficou horrível. Tá, vamos voltar agora, ó. Agora que, pensa nesse raciocínio pra te não se perder. Isso aqui vai ser o número que a gente vai ter que repetir ele 3 vezes pra dar 8. Pensa assim, ó. Vamos repetir o número... algum número aqui, ó. Vamos ter que repetir o número 3 vezes. 1, 2, 3. Que número a gente repete 3 vezes pra ser igual a 8? Nitidamente tu sabe que é 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2... dá 8. Tu sabe que 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes 2 dá 8. Tu sabes disso. Isso aqui é decorado já. Aqui, por exemplo, ó, também tá errado isso aqui.
Também tá errado. O livro aqui tá errado, né? Tá raiz quadrada aqui, a raiz... Isso aqui é a raiz cúbica, né? Ou raiz quarta, na verdade. E aqui é o mesmo raciocínio. Que número... A gente vai repetir aqui, ó. 4 vezes um número. 1, 2, 3, 4. Que número a gente repete 4 vezes, multiplicando ele mesmo 4 vezes, para dar 3? Né? Quer dizer, para dar 3 não, para dar 81. Para te ver como isso aqui é muito roubado e muito abstrato de explicar. Por exemplo, aqui, ó. Que número tu vai multiplicar ele mesmo por 4 para dar 81? Para dar 81 aqui. Que número? É o 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ó, 3 vezes 3, 9. Vezes 3 vezes 3. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Isso aqui é muito roubado tu aprender, porque, cara, ninguém quer aprender a parada no sentido, o que é radiciação? É só mais uma coisa pra entender? Cara, tu pode simplesmente vir aqui e trocar essa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui, ó, radiciação, tu pode escrever sendo raiz de um número. Mas por que tu não pode falar raiz quadrada? Porque ela pode ser raiz quarta, raiz terceira, raiz quinta, enfim. Mas geralmente só trabalha com raiz ao quadrado e raiz cúbica, que é a raiz, que é a raiz elevada ao índice 3. Mas eu não quero que tu decore isso aqui. Por quê? Porque o que mais aparece em tudo, cara, o que mais vai aparecer vai ser o sinal, a raiz quadrada e a raiz cúbica. E quase nem aparece a raiz quarta, né? Ainda mais na tua idade. Que isso aqui é literalmente matemática para bebês de tão fácil. Mas pensa só. Quando nos é apresentado isso aqui, o professor chega lá, desenha o índice, radicando, raiz, e tu não entende porcaria nenhuma. Aí até o professor falar, tá, isso aqui é o índice, isso aqui é a raiz, isso aqui é o radicando. Nem eu, cara, decoro o que é radicando. Eu não quero que tu decore isso aqui, eu não quero que tu decore isso aqui. Não quero que tu decore isso aqui. Eu quero que tu entenda o quê? Que número aqui, ó, eu repito 2 vezes, ó, pra dar 49. Que número eu coloco aí? Aí tu vai lembrar de potenciação. Ah, tá, 7 vezes 7, 49. Essa é a ideia que eu quero que tu pegue. Eu não quero que tu fique decorando esses termos aqui. Por quê? Isso aqui é só mais pra te, entre aspas, ter no caderno pra dizer que tem um assunto. E às vezes tu pega isso aqui e tu não entende. E vai te repassar e tu não consegue associar com uma coisa que tu tava aprendendo. Tipo assim, tu aprende uma coisa nova e daí não é colocado pra ti porquê daquilo ali. Tu só aceita. E quando tu só aceita, tu não sabe pra que serve aquilo. Aí tu acha que matemática não serve pra nada. Por quê? Tu não consegue colocar a lógica de potenciação aqui em radiciação. E tu nem te explico que radiciação é o contrário da potenciação. Ou que é raiz de um número. Tu entende que a gente tá fazendo o quê? Estamos colocando palavras diferentes, dando significado a essas palavras, para poder ter um sentido nisso. Isso é matemática, tu pegar uma coisa e representar de outra maneira. Estamos então representando a potenciação de outra maneira, da maneira inversa. Essa é a ideia que eu quero que tu pegue. Tanto é que tem essa nota aqui, nota. Não é necessário escrever o índice 2 no radical para a raiz quadrada. Como assim? Como assim? Vou até colocar uns exemplos aqui, porque tem gente que não pega essa ideia aqui, cara. Exemplo. Exemplo. Ex de exemplo, não de ex. Deixa eu colocar de exemplo, que às vezes a pessoa pode entender ex, não tem nada a ver isso aí. Exemplos. Ó, por exemplo aqui, ó. 81. Raiz quadrada de 81. Tu não precisa colocar esse 2 aqui, ó. Esse 2 não precisa colocar. Raiz de 64. Tu não pode colocar raiz quadrada. A raiz quadrada, quando tu tem o quadrado de um número, tu não precisa colocar o índice 2, porque é intuitivo, é o que mais aparece. Por exemplo, outro exemplo aqui. Raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 289. Tá ligado que esses valores aqui a gente já viu em todas as aulas, né? Literalmente, mas a gente vai aplicar isso em exercício. E aqui já chega os exercícios. O que acontece, cara? É muito roubado isso aqui, porque é muito abstrato. E literalmente introduzir a ideia de radiciação é uma ideia muito roubada e bisurada, no sentido de tu não entender porcaria nenhuma. Tu não entende que isso é literalmente potenciação, só que de outra maneira. Porque o cara não vai colocar assim, radiciação, potenciação inversa. O cara não vai colocar potenciação inversa, ele vai colocar outro nome. Por exemplo, isso aqui, ó. Descreva um número que é elevado ao quadrado dá 9. Ou seja, aqui eu vou colocar a bem aqui, porque vou colocar a bem aqui.
Ah, aqui. Que número elevado ao quadrado? Eu vou colocar aqui, ó, um número. Até escrever número aqui. Às vezes você não entende. Número elevado ao quadrado dá 9. Como assim, como assim? Pensa dessa maneira aqui, ó. Tu tem um número aqui, ó. Vou colocar um quadrado. Um número que elevado ao quadrado dá 9. Pensa aí. Pensa nesse sentido. Tu vai repetir um número duas vezes aqui. Tu vai repetir ele duas vezes aqui. Tipo assim. Isso vezes isso tem que dar 9. Que número é esse? Tu pode tentar. Por tentativa e erro. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3. Tu sabes de cabeça que 3 vezes o número 3 dá 9. Então tu pode colocar aqui que é o número 3. Mas o que acontece? Eu quero que tu entenda o quê? Novamente, eu vou até colocar aqui como observação. Decorar os resultados vai te ajudar a entender melhor. Por quê? Porque entendendo o resultado da resposta, tipo assim, se tu decorar o resultado, tu consegue chegar melhor na resposta. Por exemplo, aqui é muito bizarro, por exemplo, eu colocar aqui, ó, 3, que é o que tá aqui, ó, o número 3 é o que tá aqui. É muito bizarro tu estudar com a resposta do lado. É por isso que todos os livros de matemática têm resposta, porque eles querem te incentivar a tu pegar a resposta, colocar lá e tu não entender por que da resposta, assim, tipo, a resposta é 3, mas por que da resposta ser 3? Essa é a ideia que os livros querem trazer. É uma pena que a gente não pode riscar os livros, né? Infelizmente, assim, né? Olha aqui, ó. A B aqui, ó. A B. Que número elevado ao quadrado dá 25? Como assim? Tu vai pegar um número aqui, ó, elevar ele ao quadrado e dá 25. Tu sabe, depois de ter estudado várias vezes potenciação, que 5 vezes 5 é igual a 25. Então aqui vai ser o número 5. E o que a potenciação diz, né? Aqui é o quadrado. Tu vai pegar um número aqui, repetir ele duas vezes e tem que dar 25. Que número é esse? É o 5. Tu tá entendendo que a gente tá literalmente repetindo, entre aspas, valores que a gente já decorou bastante, já fez várias e várias vezes? É o que temos aqui e aqui. Tu sabe que 3 ao quadrado dá 9. Tu sabe que 5 ao quadrado dá 25. São valores que tu vai trabalhando. E de tanto tu trabalhar, ele vai se repetir tanto que tu nem vai precisar decorar muita coisa. Vai ser habitual tu entender isso aí. Tu vai olhar e flop, já. Então é isso, beleza. Não vou precisar errar em relação a isso, porque eu já sei o valor, né? Olha a letra C aqui, ó. Um número elevado ao quadrado dá 49. Cara, tu percebe que a gente fez isso aqui, ó? Que número elevado ao quadrado dá 49? Tá até aqui, ó. 7 ao quadrado igual a 49. Perceba que os valores estão se repetindo. Então, aqui, ó. Um número elevado ao quadrado dá 49. Tu vai pegar um número aqui, ó. Elevar ele ao quadrado. Elevar ele ao quadrado. Elevar ele ao quadrado e tem que dar 49. O que isso quer dizer? Tu vai repetir esse número aqui, ó. Um número, vai repetir ele duas vezes e tem que dar 49. Que número a gente sabe que repetido duas vezes dá 49? É o 7. 7 vezes 7 dá 49. Então aqui a resposta é 7. Tanto é que se eu passar a borracha aqui, que é um pouco roubado fazer isso, né? Aqui, ó, é 7. Percebe que a resposta aqui é 7? Ah, professor, mas tu tem a resposta do lado? Sim, mas eu tô chegando na resposta. Tô te mostrando como que chega lá. Essa é a ideia de aprender. Essa é a sagacidade de tu aprender matemática. Ó. Um número que elevado ao cubo dá 8. O que é elevar ao cubo, cara? É tu elevar um número à terceira potência. Por exemplo, como assim? Tu vai repetir um número aqui, elevar ele a 3 e tem que dar 8. O que é isso quer dizer? Tu vai pegar aqui um número, ó, repetir ele 1, 2, 3 vezes. Ele tem que dar 8. A gente fez lá ainda agora que 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então aqui vai ser 2 repetido 3 vezes, que vai dar 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Show, show. Tanto é que se eu passar uma borracha aqui de novo, não deveria, mas de novo, ó. A resposta aqui é 2. Que foi a ideia que a gente chegou aqui. Então percebe que tu não precisa ficar apanhando pra essa matéria, que só de tu decorar a resposta, tu já pode não ter medo disso. Porque a gente fez isso aqui, ó. 2 elevado à terceira igual a 8.
é o que tá aqui, ó. 2 elevado a 3 igual a 8. A gente repetiu o número 2 3 vezes, ó. 1, 2, 3. É essa ideia que eu quero que tu tenha. Que tu pare de ficar tendo medo de aprender uma coisa e odiar uma coisa que tu não conhece ainda. É tipo tu odiar alguma pessoa sem conhecer ela. Tipo, eu odeio matemática, mas eu sei matemática. Mas e você? Por que você vai odiar matemática, uma coisa que você não conhece? Não faz sentido. Então vamos voltar lá, né? Aí agora, outros exemplos. Eu sei que quando aparece um valor de X, cara, tu tem um medo do caramba. Tu tem um medo do caramba com letra. Ai, professor, isso aí é do 9º ano, isso aí é do 8º ano. Para de ter medo, para com isso. Para com isso. Mas vamos pensar assim nessa parada, que quando o cara tem esse medo de X, de Y, letra, vai falar, ai, o professor tá colocando letra, olha, não sei o que, isso aqui. Cara, por desencargo de consciência, né? Não deveria, né? Que você tá bem grandinho pra aprender isso aqui. Eu vou apagar esse X aqui. Todos os lugares que tem X aqui, né? E vou colocar o que no lugar do X? Vou desenhar um quadrado. E vou fazer uma forma bisurada aqui, que tem um negocinho que desenha um quadrado. Tá, vou desenhar um quadrado aqui. Não, ficou muito feio esse quadrado. Vou desenhar um quadrado aqui. Um quadrado aqui. Um quadrado aqui. Não, esse quadrado ficou horrível. Tá, um quadrado aqui. E um quadrado aqui. Tá, agora saca essa ideia. Eu troquei aqui o número X, né? Onde tinha X, eu desenhei um quadrado. Deixa eu ajeitar isso aqui. Onde tinha X aqui, ó. Eu coloquei um quadrado. Né? Tanto é que aqui, ó. Calcule o valor de X, ó. Aonde tem o X aqui, ó. Aonde tem um X aqui, ó, e eu vou colocar um quadrado. Aí vamos lá. Agora ficou mais fácil. Por quê? Porque eu tirei o X, eu tirei aquela ideia que tá nos livros de pra bugar a tua cabeça. Ah, o que é uma coisa bugante? É uma coisa que trava a tua cabeça. Enfim, mas vamos voltar lá. Então, onde tiver o quadrado, tu vai ter que imaginar. Pensa assim, usa a tua imaginação pra resolver as coisas. Então, assim, tá. O que isso quer dizer aqui, ó? E a gente já fez esse exercício e estamos fazendo de novo, tá? Que número aqui, ó, que foi o que a gente fez aqui, ó. Que foi o que a gente fez aqui, ó. Um número elevado ao quadrado, ó, que foi aqui, ó. Pra dar 9. O que isso quer dizer, cara? O que um número elevado a alguma coisa quer dizer? É a mesma coisa que potenciação. Isso aqui tu vai ter, por exemplo, aqui, ó. A base, né? Isso aqui o expoente. Esse número 2 aqui vai ser quantas vezes a gente vai ter que repetir a base. Por exemplo, aqui, ó. Vamos repetir isso aqui 2 vezes. Como assim? Tu vai repetir um número vezes ele mesmo, e isso aqui tem que dar 9. Que número tu pode colocar aí? Se tu coloca o número 1 vezes 1, dá 1. Se tu coloca 2 vezes 2, dá 4. Se tu coloca 3 vezes 3, dá 9. Então, aqui é o quê? É o número 3. Tanto que se eu passar uma borracha aqui, vai estar o número 3, ó. Número 3. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Tá vendo isso aqui? É o que tá aqui. É essa ideia que eu quero que tu coloque, que tu entenda. Que tu entenda, isso aqui não é número de X, Y, Z, tanto faz. É que tu usa a imaginação. Tu pode imaginar. Ai, professor, mas isso tá muito difícil. Sim, tu tira esse negócio aqui que tem X, desenha um quadrado e pronto. O importante é chegar na resposta, não importa como. Mas sim tu entender o que tu tá fazendo. E não ficar a forma de mecanizada, ficar fazendo e não entendendo porcaria nenhuma. Aqui é a mesma coisa. Quando tem isso aqui é muito roubado pra te fazer, cara. É só uma lógica. Aqui é a mesma coisa, ó. Tu vai repetir. Tem o índice 2 aqui, ó. Que se fosse na raiz ia ser o índice 2. Mas como é forma de potenciação, vai ser expoente. De novo, tu vai imaginar assim. Que número multiplicado 2 vezes dá 25? Que número é esse? Tu pode fazer por tentativa e erro. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9, que a gente fez aqui. 4 vezes 4 dá 16. Ó. Agora, 5 vezes o número 5. Cara, quanto é 5 vezes 5? Tu sabe disso, cara. Tu tá careca de saber que 5 vezes 5 é igual a 25. Tanto que eu vou passar a borracha aqui de novo, ó. 25. Que o número que se repete aqui é o 5, que foi o que a gente repetiu que tá aqui. Então, se eu for colocar o 5 aqui, ó, na lógica que eu fiz, vai ser a resposta. Por quê? A gente pegou o número 5, repetiu ele 2 vezes, que fizemos aqui, e deu 25. É essa a ideia, é essa a lógica, é essa sagacidade que tu tem que ter. Aqui é a mesma coisa, tu percebe que a gente só tá repetindo a mesma coisa? É esse o sentido, cara, é esse o sentido. Que número elevado ao quadrado dá 49? A gente fez isso aqui bem no início. Bem no início, ó. O número elevado ao quadrado que dá 49 é o 7. Eu posso colocar aqui 7 direto? Sim. Tanto é que se eu passar uma borracha aqui, ó, colocar o 7 aqui e passar uma borracha, ó, o resultado vai ser 7, que é o que tá aqui, ó. É o que tá aqui. Mas vamos supor que tu não pegou ainda a ideia, né? Então vamos repetir aqui. De novo, imagine o seguinte. Que número tu vai repetir
duas vezes para dar 49. Tu faz 1 vezes 1, ó, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, tu vai seguindo uma lógica. Mas tu sabes, né, depois de ter decorado a tabuada, né, depois de ter decorado a função das organelas citoplasmáticas e etc e tal, tu sabe que 7 vezes o número 7 dá 49. Então, tanto que é que a gente repetiu o 7 aqui duas vezes, que é a definição de potenciação. Tanto que se a gente apagar aqui, ó, dá 7, deu 7, deu 7. Percebe que não é uma forma mecanizada? Tu tá imaginando como é que tu vai chegar no valor. É essa ideia que tu tem que ter. Tu não tem que ter medo das coisas. Por exemplo, aqui, ó. Olha isso aqui, olha como é roubado. E a gente já fez isso aqui. Que número tu vai repetir aqui, ó? 3 vezes, ó. Tu vai repetir um número aqui, vezes um aqui, vezes um aqui. Pra dar 8. Tu tá cansado de saber, desde aquela aula que eu coloquei as potências de expoente 2, expoente 3. Tu sabe que 2 vezes 2, isso aqui dá 4. E 4 vezes 2 dá 8. Nossa, como assim? Como assim? Estamos repetindo o número 2 uma, duas, 3 vezes, que é a ideia de potenciação. Então, se eu colocar aqui o número 2 e passar a borracha aqui, ó, tu vai ver que a resposta... Cadê? Nem apareceu aqui, não, acho que não tem. Ah, apareceu agora. Que a resposta é 2, que foi o que a gente colocou aqui. É essa ideia que eu quero que tu tenha. Eu não quero que tu coloque aqui, ó, um X e um X. Não, cara. Tem essa ideia. Tu tem que começar a ter a malandragem. Se tu não for malandro e enxergar o resultado, tu vai usar a tua imaginação pra quê? Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos repetir um número 3 vezes e ele tem que dar 8. Falamos que é o número 2 vezes 2 vezes 2. Quando tem um número repetido 3 vezes, tu já tem uma ideia, tipo assim, como assim? Não entendi. Por exemplo, aqui, ó, 2 vezes 2. Tu sabe que 2 vezes 2 é 4. E sobrou esse 2 aqui. E tu sabe de cabeça que 2 vezes 4 ou 4 vezes 2 é 8. Entende que é uma coisa que tu já sabe. Então tu percebe que a gente tá só repetindo uma coisa que já sabemos. É essa a ideia, cara. É mais fácil tu repetir uma coisa que tu sabe do que tu aprender uma coisa nova. É por isso que potenciação vem antes de radiciação. Porque uma coisa é o inverso da outra. Tu vai entender. Tu vai fazer analogia. Essa é a ideia que tu tem que ter. Olha aqui de novo, ó. 7 ao quadrado, ó. Presta atenção aqui. Terceira questão. Tu tem isso aqui igual a 2. Responda. O que isso quer dizer, ó? De novo. Isso aqui é o índice 5. Não vamos trabalhar com ideia de fatoração, etc e tal, até porque você tem que pegar essa ideia primeiro. Qual é a raiz? A raiz? A raiz de qualquer coisa é o resultado. Como assim? Como assim? Já viu a expressão raízes do mal? O que é a raiz de alguma coisa? A raiz é o início, é como se fosse a conclusão de coisa, por onde começa. A raiz desse número é o resultado. Então a raiz de qualquer coisa é o resultado. E o resultado aqui vai ser 2. Tanto que se eu passar a borracha aqui, vai ter o 2 aqui como resposta. Ó. 2. Aqui, ó. Qual o índice? O índice é o númerozinho. É o númerozinho aqui, que é o 5. Tanto que se eu passar aqui, ó, vai ser 5. Qual o radicando? O radicando é esse número 32 aqui, ó. Que se eu passar aqui a borracha, vai dar 32. E por fim, né? Qual é a operação indicada? O que a gente está fazendo aqui? Radiciação. Radiciação. Claro que esse exercício 3 aqui, ele é muito rodapé de página. O que é rodapé de página? É aquele livro, aquela parte do livro que tu só olha, passa e tchau. Tu não vai ver muito. Tanto é que eu não te ensinei essa palavra, ficar usando radiciação, não te ensinei índice, raiz, enfim. Eu só quero que tu entenda o resultado. Tanto é que os próximos exercícios é tudo exercício decorado e repetitivo que tu sabes fazer. Depois de tanto fazer, tu vai decorar isso aí. E é melhor decorar como tu decorou a tabuada do que ficar inventando coisas. Porque quando tu decora alguma coisa e aprende aquilo, tu vai repetir e vai ficar no teu vocabulário, vai ficar na tua memória. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é como se fosse um balde aqui assim, ó. Um balde furado. Tu vai colocando conhecimento, aí vai caindo, vai saindo conhecimento. Só que quanto mais tu colocar conhecimento, vai cair a mesma quantidade, mas tem tanto conhecimento que teu conhecimento vai continuar fluindo pra ti. Tu vai ganhar mais conhecimento e vai sair poucas coisas da tua cabeça. É essa a ideia de estudar bastante, estudar rápido e com eficiência. É que a gente esquece, nosso cérebro engana a gente, ele sempre quer o caminho mais fácil. Então, por exemplo, aqui, ó, na 4, determine a raiz quadrada e justifique conforme o exemplo. Como assim? Professor, justifique. Justificar o quê? O porquê disso. O que tá acontecendo aí? Olha isso aqui, ó. Resolvido.
Raiz de 49, raiz de quadrada de 49, que quando não tem o índice aqui é porque o índice é 2. Mas raiz de 49 igual a 7. Porque 7 elevado ao quadrado dá 9. O que isso quer dizer aqui? E o que isso quer dizer? Aqui é imaginar. Vamos repetir o 7 duas vezes. 7 vezes 7 igual a 49. 49. Percebe que a gente já fez isso aqui 3 vezes só nessa aula? 3 ou 4 vezes ou 5 vezes fazendo a mesma coisa? Porque é o que se repete. Por exemplo aqui. Qual é a raiz de 9? É 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 dá 9. Que é o que está aqui, ó. 3. Qual é a raiz quadrada de 16? É 4. É 4. Porque 4 vezes 4 dá 16. Por exemplo aqui, a raiz de 25. Que número tu repete ele 2 vezes para dar 25? É o 5. Tanto é que se eu passar a borracha aqui vai ser o 5. Aqui, ó. Que número repetido 2 vezes dá 81? É o número 9. Tanto é que se eu passar a borracha aqui vai ser o 9. Que número tu repete o 0 2 vezes para dar 0? É 0, cara. Tu já tá cansado, tu já tá careca de saber que quando tu coloca o 0 em quase qualquer coisa vai dar 0, né? É muito roubado fazer isso, mas é 0. Tu sabe que 0 elevado a 0 pode ser 0? Não sei. Essa é mais uma determinação, mas vamos voltar lá. A raiz de 1. Tu sabe que número tu multiplica ele 2 vezes repetidas para dar 1? Tu sabe que 1 vezes 1 dá 1. Então a raiz de 1 é o quê? É o próprio 1, que é o que tá aqui. Ó, a raiz de 64. A raiz quadrada de 64 é o quê? É o número 8. Por quê? Porque 8 vezes o número 8 dá 64. A definição é o quê? O índice aqui é 2, a gente tem que achar um número que multiplicado 2 vezes por ele mesmo seja a resposta da raiz quadrada. Essa é a ideia, cara. É muito bisurado isso e é melhor tu decorar o resultado porque tu vai entender, cara. Porque vai se repetir. Por exemplo, aqui, ó, a raiz quadrada de 100. Que número tu repete 2 vezes um número para dar 100? Tu sabe que é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Que é o que tá aqui. Tu percebe que isso é uma forma, entre aspas, roubada de aprender matemática, porque tu já sabe o resultado, tu já sabe. Essa é a ideia que tu tem que entender. Se tu estudar matemática como se fosse história, ciência, isso, aquilo, tu vai entendendo o resultado, tu vai aprendendo, tu vai, entre aspas, decorando o resultado, tu vai aprender melhor, cara. Tu vai aprender melhor. Porque como é que eu vou apresentar uma ideia, tá? Radiciação, operação inversa do resultado. Até tu imaginar um número que repetido 2 vezes dê 25, tu vai pensar, nossa, não sei, professor. E às vezes se eu te apresentar a resposta 5, porque 5 vezes 5 dá 25, tu entende melhor. Tu entende melhor quando eu te apresento a resposta. Então é essa a ideia que eu quero que você tenha. Aqui, por exemplo, estamos cansados de fazer isso aqui, mas raiz cúbica de 8 é 2. E a gente já fez isso lá. O que isso quer dizer? Que número aqui eu repito 3 vezes 1, 2, 3 para dar 8? É o número 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Aqui, ó, 27. Olha como é roubado isso aqui. Que número eu repito aqui 3 vezes para dar 27? Que número? O 9 ou 3 ou sei lá. Vamos tentar com 3 aqui. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27, que é o que tá ali. Então a gente repetiu o 3 aqui, ó. O 3. Repetimos o 3 vezes, que é a definição da radiciação. Tanto é que daqui a resposta é 3. Aqui, ó. Isso aqui, olha o contrário disso aqui. Tu se lembra que uma vez a gente fez 5 elevado a 3 igual a 125? Se tu perceber que a gente tem esses mesmos números aqui, literalmente, a gente tem esses dois números que estão aqui. Então o próximo resultado que aparece entre eles é o resultado? Como assim, professor? O senhor está dizendo que o número que não aparece aí é o resultado? Sim, tanto é que a resposta aqui é 5. Se eu passar uma borracha aqui, a resposta vai ser 5, quer ver? Percebeu que a resposta aqui é 5? Cara, se tu enxergar a potenciação como o inverso da multiplicação, o inverso da radiciação, né? Desculpe, porque esses termos é muito bugante falar. Radiciação, potenciação, radiciação, potenciação. Tu fala tanto que tu buga às vezes. Mas tu percebe que a gente tem dois números aqui, que é o que tá aqui, ele aqui e ele aqui, ó. O que sobra é o resultado. Então por isso que é o inverso, o que sobra é o resultado. Por quê? Porque é muito esdrúxulo, é muito nada a ver isso aqui. Falar que eu quero um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes seja igual a 125. Que número é esse? É o 5. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. E é roubado isso aí porque tu decora isso aí. Por exemplo, isso aqui. Olha como isso aqui é roubado.
Que número tu multiplica ele por ele mesmo 2 vezes para dar 121? Tu sabe que é 11, porque 11 vezes o 11 dá 121. Se eu passar a borracha aqui é 121, que é o número 11. Percebe que foi o que a gente fez? Tu se lembra que a gente fez uma tabela desses números? Porque são os valores que mais aparecem. Olha isso aqui como é roubado, essa letra aí aqui, ó. Tu sempre, quando tu olha um expoente aqui, ou um índice, qualquer númerozinho, tem que se perguntar, o que isso quer dizer? Tu sabe que um númerozinho vai dizer quantas vezes alguma coisa se repete. Se na raiz quadrada, a gente faz o quê? Na potenciação a gente repete e multiplica. Na raiz quadrada também. Só que na raiz quadrada, quer dizer, na raiz quarta, vai ser o mesmo raciocínio. Por quê? Tu tem que entender assim, ó. Que número aqui, ó, eu repito 4 vezes para dar 16. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Ó, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, como assim? Tá dizendo que 16, a raiz quarta de 16 é 2? Porque tu repetiu 2 4 vezes? Sim, tanto é que se eu passar a borracha aqui é 2. Entende o conceito, cara? Que número tu vai repetir 4 vezes para dar 16? Sendo que tem que ser uma multiplicação. É essa a ideia que tu tem que ter. É usar a imaginação. É essa a ideia. Depois que tu entender isso, vai ser muito roubado tu fazer as questões. Olha essa daqui, a F aqui, ó. Que número tu repete 5 vezes para dar 0? Tu sabe que o 0 multiplicado por 0, por qualquer número, dá 0. Tanto é que a resposta que vai ser 0. E de novo, fazendo o que a gente tem aqui, ó. Raiz de 0, raiz quinta de 0. Quando a gente tem um 0 envolvido em qualquer operação, literalmente dá 0, né? Ou em uma questão indeterminada, mas a gente já falou isso sobre as questões de frações. Ou ainda poderemos falar. Agora aqui, ó. Nessa letra G aqui, ó. Olha como isso aqui é bem intuitivo pra ti, ó. Tu tem um índice 5. Tu sabe que esse númerozinho quer dizer o quê? Quer dizer quantas vezes tu vai repetir um número. Então aqui tu vai repetir um número, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, saiu aqui. Nossa. Erros acontecem, né? Enfim, vamos voltar lá. Então a gente tem o que aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Que número a gente multiplica por ele mesmo 5 vezes para dar 32? Tu sabes, né? Ou tu ainda pode decorar e aprender que se tu repetir 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 5 vezes, isso aqui vai dar 16 vezes 2, 32. Como assim? Ó? 2 vezes o número 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, a gente achou o quê? Pela lógica, que a gente tem o número 2, ele foi repetido 5 vezes e chegamos no resultado que foi 32. Tanto é que se passarmos a borracha aqui, ó, vai dar 2. Tu entendeu a lógica que sempre vai se repetindo? Aqui na H aqui, ó. Que número tu multiplicar ele por 5 vezes ele mesmo dá 1? É o próprio 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Tanto é que se eu vou passar a borracha aqui de novo, vai dar 1. Cara, tu vê que é muito roubado isso aqui. A gente é apresentado isso, a matemática, qualquer coisa na vida, como uma coisa que tipo, por que eu vou decorar isso? Não sei o quê. Mas tu percebe que tu tá literalmente repetindo resultados, repetindo o que tu já fez, e quando tu repete, tu aprende. A repetição é a chave para o aprendizado. Tanto é que vamos fazer aqui a outras aqui. A outra a gente está somando raízes. Presta atenção aqui, ó. Resolva as expressões abaixo, beleza. Resolvido aqui, ó. Raiz de 4 aqui, ó, é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. 3 mais 2, 5. Tu percebe que se tu decorasse esse resultado das raízes, tu ia achar o resultado? Por exemplo, aqui, ó. A raiz quadrada de 16 é 4. Mais a raiz quadrada de 36 é 6. Isso aqui vai dar 10. Vou passar a borracha aqui e vai dar 10, ó. 4 mais 6, 10. É essa ideia que tu tem que ter. É essa ideia. Por exemplo, aqui, ó. A raiz de 25. Tu sabe que é 5. Mais a raiz de 9, tu sabe que é 3, que é o que tá aqui, ó. 3 mais 5 dá quanto? Dá 8. Tanto é que eu vou passar a borracha aqui e vai dar 8. Aqui, ó. Raiz de 49 menos raiz de 4. A raiz de 49,
tu sabe que é 7 menos a raiz de 4, que é o que tá aqui, é 2. Eu tô literalmente perguntando, quanto é que é 7 menos 2? Acho que é falta de água. Bebam água, crianças que tem que beber água. Tá. A raiz quadrada de 49 é 7. E a raiz quadrada de 4 é 2. Percebe que a gente repetiu 2 aqui e repetiu 2 aqui como resultado e o 2 aqui como resultado? Tu repetiu a raiz de 4 e a raiz de 4. Tu repetiu aqui a raiz de 9 e a raiz de 9. Tu percebe que os valores se repetem. Se repetem. Então, é mais intuitivo tu decorar o resultado do que ficar fazendo isso. Porque tu tem que achar formas de como tu consegue chegar no resultado mais rápido. Então, essa é a ideia que tu tem que ter. E não ficar aprendendo um monte de coisa que às vezes tu esquece rápido. Tu tem que associar informações, uma informação com outra, para chegar no resultado. Olha isso aqui, ó. Raiz de 36. Tu sabe, se tu for fazer o outro exercício, tu chegou no raiz de 36, que é 6. Tanto que é 6. E a raiz de 1, que a gente já fez também. A raiz de 1, que é o que tá aqui na F, ó. A raiz de 1 é 1. Então a gente tem o que aqui, ó? 6 e 1. 6 menos 1 dá quanto? Dá 5. Percebe que isso aqui de novo é muito roubado. Tu já achou o resultado aqui, tá repetindo ele aqui. Então essa é a ideia. É essa a ideia que tu tem que ter, cara. Olha isso aqui na letra E. Na letra E, tu sabe que raiz de 9, raiz quadrada de 9 é 3. A gente já fez aqui. Tanto é que se a gente fizer, os outros resultados sempre vai se repetir, ó. Raiz de 9 aqui, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 100? A gente fez aqui na H, na outra questão, dá 10. É roubado demais fazer isso aí, porque os valores sempre se repetem. Não é questão de decorar, é questão de tu saber. Então, a raiz daqui, ó, quadrada de 9 é 3, e a raiz quadrada de 100 é 10. Então, 10 mais 3 dá 13, entendeu? Não se afobe, não, que nada é pra já. Não se afobe em decorar algumas coisas que nem fazem sentido. Mas o que? Entender o resultado. Entender o resultado não é decorar. É tu, tá, entendi que raiz quadrada de 100 é 10. Vou levar isso e vou guardar no meu coração, beleza? Tu vai decorar os valores que mais se repetem. Porque tu não vai precisar fazer essa analogia. É esse o sentido. Não é de ser forma mecânica, mas sim de tu aprender como tu chegou no resultado. E olha como é roubado isso aqui de novo, ó. Raiz de 4. Olha aqui, ó. Raiz de 4, 2. Raiz de 9. Olha aqui como é roubado, ó. Raiz de 9, 3. Aqui tu vai fazer o quê? Que sinal tem aqui? Vezes. Tu vai ter que fazer 3 vezes 9. Tu sabe que 3 vezes 9 é 27. Que tá careca de saber. Tu tem uma tabuada literalmente no bolso. Né? Mas aqui ficou o quê? Raiz quadrada de 4, que dá 2. E raiz quadrada de 9, que dá 3. 3 vezes 2 ou 2 vezes 3 dá 6. Dá 6. Percebe de novo que são resultados que a gente já trabalhou aqui, ó. Já estamos fazendo a repetição desses números. É por isso que é bem fácil estudar matemática. Tu viu que todos, a gente já fez o quê? A gente fez 6 exercícios. E todos os 6 exercícios tá literalmente fazendo a repetição deles. E aqui temos exercícios complementares. Mas nem se preocupem que eu acho que eu vou fazer para a próxima, porque eu já vou ter que dormir, né? Que a vida é assim, né? Tem uns aqui para fazer. Eu faço amanhã. E tem os testes, mas enfim. Então, o que eu quero que tu saia daqui sabendo? Que estudar matemática é uma forma roubada e divertida, porque tu vai sempre repetir o mesmo resultado. Tu vai decorar um resultado, vai repetir ele e vai chegar na resposta. Então, essa é a ideia que tem que ter, cara. Essa é a ideia. Porque tudo se repete, nada se cria, tudo é copiado, entendeu? Por isso que estudar por livros é mais vantajoso, é mais bisurado. Ah, professor, tu falou bisurado, o que é bisurado? É tipo assim, é mais fácil. É mais intuitivo tu fazer isso. É por isso que tu tem que ter essa sagacidade de resolver as questões assim. Então, lembre-se de novo aqui, ó. Vou escrever de novo para ti não esquecer. Decorar os resultados. Que mais aparecem. É isso pra gente como resposta. Então finalizamos isso aí, é isso. Lembre-se também, né?